Redação Tropical. Informação com credibilidade. Olha, agora são 9h27, é o nosso Redação Tropical nessa manhã de terça-feira e agora com a nossa segunda parte, sempre uma entrevista para você que está ligado, conectado com a gente, nos assistindo através do nosso portal tropicalminas.com.br e pelas nossas plataformas digitais, no YouTube, Facebook, Instagram e também pelo nosso aplicativo Rádio Tropical Minas. Pois é, hoje nós estamos recebendo a advogada Bruna Pinheiro, ela é especialista, no direito do consumidor bancário. Bruna, seja bem-vinda aqui à Rádio Tropical. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tropical, é um prazer estar aqui com vocês, obrigada Maíra pelo convite. E nós vamos hoje fomentar aí conhecimento, informação para os nossos ouvintes dessa rádio tão especial. Isso aí. Bruna, quando a gente fala direito do consumidor bancário, tá muito ligada à questão, envolve aí negociações de dívidas, descontos indevidos, principalmente para aposentados. Fala pra gente um pouco sobre esses direitos. Sim, o direito do consumidor bancário envolve a proteção dos mais vulneráveis e também de empresários, de pessoas de qualquer classe social, porque todos nós utilizamos o serviço do banco. Independente da movimentação bancária, todos nós utilizamos tanto os serviços essenciais quanto pacotes mais onerosos do banco. E toda vez que a gente observa uma transação, na maioria das vezes, independente de quem seja o público, a gente acaba encontrando abusividades, seja uma cobrança indevida de tarifa bancária, principalmente quando a gente consegue observar contratos bancários. A gente tem uma observância de abusividade nas tarifas, além dos juros remuneratórios que são aplicados no mês ali daquele contrato. Quando o banco pode ou não cobrar tarifas bancárias? Existe aí alguma tarifa abusiva? Explica pra gente. Então, o banco, ele pode cobrar além dos serviços essenciais. Então, tem alguns serviços que são gratuitos, são serviços essenciais que o banco não pode cobrar. Quando o consumidor ultrapassa a utilização desses serviços essenciais, aí o banco pode haver a cobrança. Então, quando a gente trabalha de tarifa de manutenção de contas, o consumidor ele pode ir ao banco e solicitar, não, eu quero só os serviços essenciais, aqueles que não têm cobrança. E aí o banco não pode cobrar aquela tarifa de manutenção de conta. Agora, para consumidor que utiliza um serviço a mais, precisa de uma movimentação bancária a mais, de contratar outros serviços, o banco pode oferecer pacotes de serviços diferenciados. Mas isso tem que ficar claro para o consumidor na hora que ele for contratar. Sim, então, mas é legal, por exemplo, o banco limitar saques ou transferências sem aviso prévio ao cliente? Sim, se ele contratar ali, por exemplo, ele contratou só o serviço essencial, e o serviço essencial tem uma limitação. Tem 2 saques por mês, movimentação bancária, tem algumas limitações. Quando é nesse serviço de saque gratuito, se ultrapassar, o banco pode efetuar a cobrança que foi excessiva, da utilização excessiva para aquele consumidor. O cliente ele é obrigado a contratar seguros ou serviços adicionais para conseguir crédito ou financiamento? Não. Inclusive, essa é uma pergunta muito interessante, Maíra. Por quê? Quando a gente vai para um contrato bancário, principalmente financiamento de veículo, a gente tem ali o embutido seguro prestamista. E muitos consumidores não sabem, mas aí o que o banco alega, Maíra? Eles falam assim, olha, para você contratar, para a gente conseguir liberar o crédito para você financiar o carro, é só com o seguro. O banco ele pode ofertar o seguro? Pode, mas o consumidor não pode se ver obrigado a contratar. Principalmente se o banco já impõe a seguradora. Às vezes o consumidor, além de ser obrigado a contratar o seguro, ele ainda é obrigado a contratar a seguradora do banco, que o banco oferta. Então, geralmente, quando a gente passa para analisar o contrato, isso bem na prática, o cliente me contrata para analisar se o contrato dele tem juros abusivos. Quando que a gente pega um contrato e vê? Às vezes está lá, opção de seguro, não está nem para o cliente marcar, para o consumidor marcar, já vem marcado. Então, ele não teve nem a opção de contratar ou não aquele serviço. De escolha, né? Exatamente. O banco já entrega aquilo ali já pronto. Entrega, isso caracteriza uma venda casada. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui. Isso acontece, vira e mexe acontece. Agora nesses aplicativos de banco, né? Às vezes você tá ali e tal. Aí você faz uma operação, você paga
bota enfim, qualquer coisa que você faz. Sempre de vez em quando vem uma telinha extra, né? Que te oferece que você não entende muito bem o que é, você acaba clicando e quando você vê, você contratou um serviço que você nem queria contratar. Tá? Isso já aconteceu comigo em aplicativo de banco e também no aplicativo de móvel, né? Para se solicitar um carro por aplicativo, né? Eu cheguei lá e tal. Aí eu até tomei um susto uma vez, eu estava quieto aqui na rádio trabalhando e veio um débito no meu cartão. Eu falei, cara, referente com o nome desse aplicativo. Eu falei, nossa, clonaram meu cartão, estão usando nesse aplicativo. Aí eu bloqueei cartão, tive que solicitar cartão e depois eu descobri que eu tinha contratado um programa de fidelidade, de milhas, né? Que eu pagava todo mês um valor e estava debitado ali que eu não tinha contratado aquilo. Cliquei sem querer depois de ter usado o aplicativo. Isso vem acontecendo. Como é que a gente pode correr atrás? É errado isso? Então, hoje em dia, com a internet, com o aplicativo, tem aqueles aceites, né? Que você tem que dar até mesmo para ingressar na plataforma. Mas qual que é o pulo do gato para o consumidor? Os serviços contratados fora do estabelecimento comercial têm o direito de arrependimento, de cancelamento. Então, às vezes, igual no seu caso, a gente pode... O senhor foi lá, clicou sem querer, né? Não observou que estava clicando. E depois viu que contratou um serviço que não queria contratar naquele momento. Como foi um serviço contratado pela internet, a gente pode estar utilizando o direito de arrependimento. Que aí você pode cancelar qualquer compra de qualquer produto fora do estabelecimento comercial durante o prazo de 7 dias. Pois é, mas nessa brincadeira, né? Se passaram 3 meses, eu perdi... 40 então, na verdade não foi 40, foi 60 reais, foi 19 reais cada vez que vinha, eu perdi 60 reais. Esse dinheiro está perdido, né? Sim, se você, por exemplo, contratou sem perceber, acaba que você não vai ser resguardado pela legislação, né? A gente vai precisar de trabalhar um pouco mais a cautela mesmo na hora de sair clicando, porque hoje em dia, com o celular, com a internet, a gente acaba clicando. Tem aqueles aceita cookies, a prosseguir, aquela coisa toda. Principalmente as pessoas mais velhas, né, idosas, têm que ter mais cuidado com relação a isso, né? Aí você clica, aceita todos os termos. E aí aquelas letras pequenininhas, você tem que aquele contrato para ler, a gente ali na pressa de acessar o aplicativo, a gente acaba clicando. Clicou, beleza, utilizou o serviço, utiliza aquele prazo de 7 dias, né? Você viu que você clicou ali, contratou algo que você não queria, até mesmo não tem certeza do que você clicou e aceitou, finalizou ali o que você precisa olhar no site, vai lá, lê os termos que você assinou e, se for o caso, você pede cancelamento. Só que se essa observância ela vier a acontecer depois do prazo de 7 dias, aí acaba mesmo esse período de arrependimento e aí o consumidor acaba tendo que arcar mesmo com essas despesas que foram contratadas sem querer. Ô, Bruna, a gente sabe que muitos golpes têm acontecido, né? E tem muitos casos aí de golpes do Pix. Neste caso, quando o consumidor cai em um golpe via Pix, o banco ele tem alguma responsabilidade, né, no caso assim, de ressarcir o valor? Então, Maíra, o golpe do Pix é algo que vem crescendo muito. Isso só vai aumentar devido à utilização e à adesão da sociedade pelos aplicativos, pelos meios digitais. Os meios digitais é uma maravilha, facilita muito a nossa vida, mas tudo que tem um ônus tem um bônus também, né? Na verdade é o contrário, né? Tudo que tem um bônus tem um ônus. E o ônus a gente tem uma cautela. É que eu sempre falo, antigamente nós éramos assaltados na rua com arma de fogo, né? Aquele susto ali de um arrastão. Hoje é diferente, hoje nós somos assaltados pelo celular. Então a arma do bandido hoje está no celular. Então a gente tem que ter o dobro de cautela, que um descuido pode acarretar muitos prejuízos. Eu que estou na lida aí de ações envolvendo o golpe do Pix, a gente está diante de situações de pessoas que perderam, às vezes, a economia de uma vida toda, né? Milhões, 50 mil, 100 mil, enfim. Tem valores menores também como valores maiores. E o golpe Pix também é uma situação que abrange toda a classe social e todas as idades. Então, nós temos aí consumidores que caíram em golpe Pix com 18 anos, com 20 anos, com 60 anos, com 40 anos. E a pessoa fica muito envergonhada. Sabe, quando ela cai num golpe Pix, porque ela se sente ali fragilizada, se sente, né, com perdão da palavra, um pouco desprovida de inteligência. E o que eu sempre falo para os consumidores, não precisa se sentir dessa forma, porque é algo que acontece com todo mundo, todas as classes sociais e com todas as idades. Indo para a sua pergunta,
o banco ele não tem obrigação, responsabilidade diretamente. A responsabilidade do banco é em casos de verificação de omissão. E como que seria essa omissão? O banco, nas resoluções do Banco Central, no Bacen, o banco ele tem obrigações de segurança. E quando o banco ele não respeita os critérios de segurança determinados em uma faculdade, determinados pelo Banco Central, ou seja, na abertura de conta daquele golpista, ele verificou, ele juntou toda a documentação necessária, observou a movimentação bancária daquele golpista, e às vezes o banco, por exemplo, o golpista abre a conta e declara ali uma remuneração de R$3.000. E aí vai cair dinheiro na conta dele de 20 mil, de 50 mil todo dia, e o banco não faz nada. Ele não bloqueia aquela movimentação, ele não observa os critérios determinados pelo Banco Central para a abertura de conta. Essa seria uma possibilidade. Outra possibilidade, é que a mais comum, é daquela pessoa que faz o golpe para um estelionatário, ela não tem o hábito de fazer naquele valor. E geralmente os golpes são nessa proporção. A pessoa faz um golpe, uma transação de 50 mil, mas ela não tinha o hábito de fazer uma transação de 50 mil. No máximo que ela fazia ali diariamente é uma transação de R$500, de R$1.000. E o banco, o que ele faz? Ele deixa de observar o perfil daquele consumidor. E aí nós estamos diante de uma transação atípica. Então é um valor que o consumidor não tinha o hábito de fazer. Então quando o consumidor vai fazer uma transação que foge do padrão ali dele de consumo, o banco ele tem a obrigação, não é a faculdade, é uma obrigação. O banco tem que bloquear a transação. Ele tem que ligar o alerta de fraude e verificar com o consumidor, antes de liberar a transação, se aquela transação é atípica, se ele tem certeza. Se o banco faz isso, se ele bloqueia, aí ele não tem responsabilidade. Mas se ele deixa de observar o critério antifraude, aí sim a gente pode trabalhar na responsabilidade. Sim. Acho isso até importante, inclusive o banco que eu faço uso dele tem essa atenção, é uma cooperativa. Porque uma vez eu precisei fazer uma transferência, já era 1 da manhã. Exatamente. Não fez a transferência, não liberou. Né? O banco, ou seja, ele fez. Exatamente. Ele viu, olha, a Maíra não tem o hábito de fazer Pix nesse horário, então deixa eu bloquear aqui. Se o banco fez isso e o consumidor optou por prosseguir, agora eu falei, a responsabilidade do banco não é direta. A gente só consegue responsabilizar o banco se tiver ausência de segurança. No meu caso, eu não consegui nem prosseguir. Pois é. E assim, ele limita também a transferência. Por dia, tem limite de valores que você pode transferir. Tem um tanto por dia, entendeu? Às vezes quer fazer um valor mais alto, não vai. Exatamente, exatamente. Esse é o certo. Agora, no escritório, nós temos clientes que não tinham o limite aprovado, por exemplo, o limite dele era de transação até 10 mil. Foram feitos PIX, transferências no valor de 30 mil e o banco não bloqueou. Horários, o consumidor nunca fez transação à noite, foram feitos empréstimos fraudulentos no horário noturno. Então, quando o banco não observa esses critérios de segurança, aí sim a gente consegue estar trabalhando na responsabilidade do banco. Inclusive a questão de vazamento de dados, né? Sempre sai aí essas divulgações, essas notícias sobre vazamento de dados de chaves Pix. Exatamente. Vazamento de dados de chave Pix, vazamento de dados por boleto falso. O golpe do boleto falso é algo que vem crescendo bastante também. Por quê? Como que acontece a dinâmica nesses casos do golpe do boleto falso? O consumidor recebe uma mensagem de uma pessoa se passando pelo banco, que geralmente ele tem um financiamento bancário. E aí, aquele consumidor, acreditando nas informações que o golpista passa, por quê? O golpista passa a informação da placa do carro, das quantidades de parcelas que ele pagou, das quantidades de parcelas que faltam para pagar. Então, de alguma forma, existiu esse vazamento de dados, porque ele não sabia, não tinha como o golpista saber que ele tinha um financiamento, e aí ele envia um boleto falso para aquele consumidor. E, portando ali todas as informações, o consumidor acredita mesmo que ele está conversando com o banco, porque eles alteram a logo, né, do WhatsApp, colocam a foto do banco, passam os dados da conta, então não tem como o consumidor meio que desconfiar, sabe? Tem um macetezinho, uma coisa importante também, que a gente devia falar mais e fala menos,
uma coisa que, por exemplo, você que faz compras pela internet, né? Recebe e tal. Aquele códigozinho de barra que vem ali, aquilo é importantíssimo, você destrua aquilo, porque ali está a sua vida todinha também, né, doutora? As pessoas pegam aquele, jogam, tem o golpista, ele quando acorda de manhã fala assim, hoje eu vou aplicar. Então ele fica de olho até no lixo, porque ele fica monitorando ali. Então aquele códigozinho de barra que você recebe suas encomendas pela internet, é bom que você rabisca aquilo tudinho, destrua. A gente não tem o hábito, eu confesso que eu não tenho. Alguns eu faço, alguns eu não faço, dependendo da correria do dia a dia. Mas ali está a sua vida financeira todinha, porque você faz a compra por ali está tudo descrito ali, o cara consegue ter um acesso, né, o golpista, à sua vida também, né, doutora? Com certeza. Fez a compra ali, pagou o boleto, rasga aquele código de barra de forma miudinha para não ter como recuperar aquele documento e conseguir utilizar os seus dados. Vamos fazer um intervalo rapidinho? Na volta a gente dá continuidade a essa entrevista. Muito bem, voltamos já já. Essa rádio é nota 100. Se liga aqui, você vai se dar bem. Tropical pega bem. Olha, de volta já com o nosso Redação Tropical nessa manhã de terça-feira. Agora são 9h46. Estamos aqui com a doutora Bruna. E eu tenho uma pergunta aqui, viu, Mayra? Um ouvinte que pede para não se identificar. Ele falou o seguinte: doutora, é certo o banco descontar R$29 sobre um cartão consignado que nunca pedi e nunca desbloqueei? Então, o cartão consignado é uma dor na vida dos idosos, dos pensionistas. Eu vou explicar para você porque você nunca deve contratar um cartão consignado. O cartão consignado, ele é uma modalidade de empréstimo consignado, porém extremamente desvantajosa. O cartão consignado, independente se você desbloquear o cartão, independente se você utilizar o cartão, ele vai ser descontado diretamente na sua folha do INSS, porque é uma modalidade de empréstimo. Então, fica lá o desconto como se fosse um empréstimo. Não tem quando você pega ali o dinheiro emprestado com o banco e vai ficar descontando o valor todo mês. Então, o cartão consignado também vai ficar descontando o valor todo mês. E se você usar o cartão, você vai pagar o que você utilizou no cartão, vai vir a fatura. Só que, diferente do empréstimo convencional, empréstimo consignado, o cartão consignado não aparece ali quando você vai entrar no site do INSS, nos empréstimos ativos ali e cartão de crédito, não aparece a data final daquele desconto. Então, é como se fosse uma dívida infinita. Então, são ações judiciais que estão sendo movidas em face dessa modalidade de empréstimo, porque ela é extremamente desvantajosa. Só que nós não temos ainda decisões judiciais unânimes em todo o território nacional abordando a forma de desconto desse cartão de crédito consignado. Então, o que está valendo atualmente? Se você tinha ciência da contratação e contratou, o judiciário não vai cancelar aquele contrato, tá? Mas se você não contratou empréstimo consignado mediante cartão de crédito e está vindo descontado, nenhum empréstimo que você não contratou, você é obrigado a continuar pagando. Então, se você tem certeza que não contratou esse empréstimo mediante cartão de crédito consignado, procure um advogado especialista na área do direito bancário para analisar o seu caso, solicitar a cópia daquele contrato, estudar o seu contrato para ver a possibilidade de entrar com uma ação e você tiver êxito aí nessa demanda. Pode ser aquela velha história, mais uma vez, né? Apareceu aquele íconezinho, apareceu aquele negocinho, você, né, inocentemente clicou, sem saber o que era e acaba contratando, depois viu que contratou e nem sabe que contratou, né? Exatamente. Quando a gente fala de aposentado e pensionista do INSS, a pessoa, gerentes, né, supostos gerentes, enviam contato para a pessoa oferecendo um produto totalmente diferente. E aí a pessoa faz aquele procedimento de clicar no link, de reconhecimento facial, acreditando que estava contratando, às vezes, um empréstimo consignado. Só que aí, quando ele vai ver, ele contratou um cartão de crédito consignado, ou às vezes ele ia fazer uma portabilidade e surgiu ali um novo empréstimo, ele ia fazer uma renegociação e surgiu um novo empréstimo. Então tem que tomar muito cuidado com essas contratações por telefone, principalmente quando você clica em link e faz o reconhecimento facial. Porque eles utilizam o seu reconhecimento facial, a foto ali, a selfie, para tentar validar um negócio jurídico, um contrato. Vamos falar de negociações, então. Às vezes a pessoa que pega o empréstimo com o banco e às vezes a dívida está muito alta.
eu preciso negociar. Até que, né, como que pode ser feito esse processo de negociação? Né, até que ponto o cliente do banco pode ser beneficiado, né, da maneira que ele pode pagar, que ele pode negociar aquela dívida? O banco tem que optar pela melhor opção do cliente? Sim, vamos lá. Quando a gente fala de contratos bancários e juros, a legislação brasileira envolvendo direito bancário não determina um teto máximo de juros. Então, por isso que a gente tem essa confusão, né? Será que estou pagando juros abusivos? Será que não? Como é que tá? Qual que é a base, então? Qual que é a média para a gente saber se tem um contrato que está sendo abusivo ou não? A gente olha a taxa média do Banco Central para aquela operação. Então, se é um cartão consignado ou um cartão de crédito, é uma operação, um juros diferente. Se é um empréstimo consignado, é um juros diferente. Se é financiamento de veículo, é juros diferentes, enfim. A gente vai ter que analisar qual que foi a operação na data da celebração daquele contrato. E se, com base na taxa média de mercado, aquele contrato estiver muito acima, o juros estipulado estiver muito acima da taxa média de mercado do Banco Central, aí a gente pode trabalhar na abusividade. Nem todo contrato bancário vai ter abusividade. E tem contrato bancário que tem abusividade. Então, esse é um serviço muito personalizado. Vai variar de acordo com cada cliente. Então, o ideal para o cliente e para o consumidor tomar uma decisão de forma consciente, se vale a pena ele negociar, é ele pedir para o banco enviar a proposta de renegociação e consultar um advogado especialista nessa área. Por quê? Ele vai conseguir verificar se aquela proposta do banco é viável, se o contrato dele tem juros abusivos, se não vai valer a pena negociar, se é melhor entrar com ação judicial ou tentar um acordo fora do âmbito judicial, enfim. Existem várias possibilidades e aí, analisando de forma bem estratégica mesmo, consegue chegar no melhor caminho. Inicialmente nós falamos sobre a questão de contratar uma seguradora, né? Aquilo que vai te dar uma segurança de fraudes. Realmente funciona quando a pessoa vai lá e contrata aquela seguradora contra fraudes bancárias? Aquilo realmente tem resultado? Então, quando você fala de seguradora... A gente fala na verdade, sobre contratar seguro, né? Contra fraudes bancárias, como a gente estava falando anteriormente. Tá. Realmente compensa? Funciona? Então, tem alguns serviços de seguro do banco que compensam. Na maioria das vezes não compensa, eu vou te explicar por quê. O seguro, geralmente, que vem embutido no financiamento de veículo, quando você vai pegar as cláusulas daquele seguro, são situações que só quando o banco tiver em desvantagem, que não tem possibilidade dele receber por aquele bem, aí o seguro vai resguardar o banco. Então, geralmente, a maioria dos seguros resguardam o banco, não o consumidor. Quando, por exemplo, vou contratar um seguro de furto de cartão de crédito, o banco, automaticamente, ele já tem a obrigação de resguardar, de oferecer um produto, um serviço seguro. Então, já tem extremamente inúmeras normas do Banco Central que determina a questão de segurança. Então, não tem necessidade de você contratar por aquilo que já é obrigação do banco de fornecer. Então, para você verificar se contratar um seguro vai valer a pena para você ou não, tem que ler as cláusulas daquele contrato, daquele seguro. Porque tem seguro que não vai valer a pena, porque o banco já tem a obrigação de ofertar um produto seguro. Por exemplo, furto de cartão de crédito. Se você comunicou ao banco que seu cartão sofreu furto, o banco já tem que realizar o bloqueio, já tem que realizar o cancelamento. E aí você vai pegar a cláusula de contrato de seguro, você vai ver que é a mesma responsabilidade que o banco já tem obrigatoriamente. Então não compensa, seria uma coisa a mais aí. Exatamente, para verificar se compensa, não é todo banco que trabalha dessa forma, não é todo contrato de seguro, mas tem que ler o contrato, tá? A regra do jogo é o contrato. E muitas vezes é o que o consumidor costuma não fazer. Exatamente. E se o consumidor passar a ler o contrato, eu vou colocar aqui metade dos problemas dele vão ser resolvidos. Porque a gente sabe o seguinte, instituição financeira não joga para perder, né, doutora? Ali não tem amador, né? Ele não joga para perder. Aí o consumidor também tem que jogar para não perder. Exatamente. Então, às vezes, o consumidor fica assim, eu vou contratar um advogado, vou pagar uma consulta para ele analisar a proposta. Eu te garanto que vai sair muito mais barato que você correr atrás para tentar reaver um contrato que já foi pactuado. Isso aí, porque aquelas letrinhas pequenininhas, se você não ler com atenção e souber o que está assinando... Depois aí não adianta, né? É melhor prevenir do que remediar, né, doutora? Exatamente, é melhor prevenir do que remediar. Não que não tenha solução depois, mas com certeza vai sair muito mais oneroso. Pra gente finalizar, qual que é o prazo que o banco tem
para atender, né, no caso, as reclamações do consumidor? Porque às vezes tem ali, né, inúmeras demandas, inúmeras reclamações e não tem um retorno devido do banco. Então, quando o consumidor vai fazer uma reclamação, eu sempre oriento a fazer por escrito, por e-mail, ou pela plataforma consumidor.gov, porque na plataforma consumidor.gov já vem ali determinado prazo de resposta. E o PROCON, ele faz a intermediação da comunicação. Ou se você vai fazer por e-mail, pelo saque ali, já manda um e-mail perguntando o prazo de resposta. Geralmente é 10 dias, mas faça sempre por escrito, porque se você fazer pelo telefone, você não vai ter como provar que fez aquela reclamação. A não ser que você grave ali a ligação, é uma opção também. Mas por escrito você tem ali a oportunidade de estar cobrando, vai vir o prazo ali de resposta. Excelente. E outra coisa muito importante também, uma dica aqui para os nossos ouvintes e clientes, sempre que você for fazer uma reclamação dessa, qualquer coisa que seja, ele gera um protocolo, não é, doutora? Exatamente. Mas melhor do que guardar só o protocolo, é você ter o teor da sua reclamação. Então, você vai fazer por ligação, pega um outro telefone, coloca o telefone aqui no alto-falante, olha essa dica. Coloca o telefone no alto-falante, pega um segundo aparelho e grava. Ou o seu telefone já tem a opção de gravar a ligação. Você grava a ligação, melhor do que só guardar o protocolo. O banco faz isso, ele resguarda o dele, né? Exatamente. Porque lembrando você que essa ligação está sendo gravada. Exatamente. E aí você vai pedir o protocolo, às vezes ele te envia o teor de uma gravação e fala que não tem. A ligação não tem aquele teor daquele protocolo. Ou te envia algo que não tem nada a ver relacionado com a sua reclamação, tá? Então, mais interessante guardar protocolo é bom, mas ainda tem outros mecanismos que pode te gerar uma segurança maior aí. Muito bem. Bom, nosso tempo está acabando, infelizmente, mas foi muito, muito proveitoso aí essa entrevista, porque a gente pôde sanar algumas dúvidas aí dos nossos ouvintes, né? Inclusive do nosso ouvinte aqui de Timóteo, que também tem essa dúvida do cartão. Espero que tenha sido sanada e que você consiga resolver o seu problema aí, viu? Quem não acompanhou na íntegra, lembrando que lá no nosso portal tropicalminas.com.br, o link da entrevista estará lá completinho para você ouvir, né? Todos os esclarecimentos que a Bruna Pinheiro fez aqui. Então, acompanha lá já no nosso portal. Bruna, obrigada, viu, pela sua participação conosco. Muito obrigada, Maíra, pelo convite. Obrigado à Rádio Tropical mais uma vez. E tenha um bom dia aí todos os nossos ouvintes. Obrigada. Muito bem. Na sequência vem aí o Bom Dia Tropical. Tropical, credibilidade na informação. Tem música e notícias, aqui é muito